Bem-vindo à aula de ativação profética. Eu quero falar que Deus o tempo todo, Ele quer falar conosco. O tempo todo Deus tem mensagens, revelações, direções. O problema é que muitas vezes a sua igreja não está com o ouvido aberto para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Jesus mesmo, lá em Apocalipse, toda vez que ele falava com as igrejas, ele dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há uma voz, há uma frequência de comunicação, há revelações profundas, mensagens. Deus quer transmitir no nosso coração verdades profundas o tempo todo, o tempo todo. Falta a gente sintonizar com o céu. Falta nós recebemos, nos abrimos para recebermos essas revelações de Deus. A palavra do Senhor fala que o vento assopra aonde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem nasce do Espírito, quem nasce de novo, ele vai escutar uma voz. Ele não tem controle. Ele não tem controle, ele não sabe o que vai acontecer, mas tem uma voz inconfundível que fala com ele. A palavra do Senhor também fala, Hebreus 3:7, o Espírito Santo afirma: hoje, quando ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Espírito Santo não fala com uma voz audível, aqui no ouvido, pode falar, mas nem sempre é assim. Ele fala no ouvido espiritual e fala no coração. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3:7. Aqui é a voz do Espírito. Não uma voz audível. Porque muitas vezes nós esperando só coisas espetaculares, perdemos de ouvir essa voz suave e inconfundível do Espírito Santo. É inconfundível. Até um texto lá onde Isaac, quando estava já de idade, e foi transferir a bênção para o seu filho primogênito, chamou Esaú, mandou Esaú buscar uma caça para ele poder comer a caça e abençoar o seu filho com a bênção paterna da primogenitura. A sua mãe, Rebeca, fez lá uma tramóia com Jacó, e Jacó se disfarçou do seu irmão. A sua mãe fez a comida que o seu pai queria comer. E o interessante é que Jacó chegou em Gênesis 27, versículo 22, e quando chegou, o pai falou assim: a voz é de Jacó, mas ele chamou para perto e passou a mão no braço e falou: mas o braço é de Esaú. E o pai ficou meio em dúvida e falou assim: filho, vem cá para eu te beijar. E quando beijou ele, o pai sentiu o cheiro do campo e falou: verdadeiramente é meu filho Esaú, e deu a bênção para Jacó. O interessante dessa palavra, que muitas coisas podem nos enganar. Muitas coisas nos nossos sentidos podem nos enganar. O que vemos, o que queremos, o que apalpamos, o que sentimos, mas há algo que não nos engana: a voz. Ele foi enganado pelos olhos, pelas mãos, ele foi enganado pelo olfato, mas ele não foi enganado pela voz. Por isso eu quero falar para você, tem uma voz. Jesus, quando ele fala que o porteiro abre a porta e as ovelhas o seguem e elas ouvem a sua voz, ele a conduz para fora e elas vão adiante dele porque reconhece a sua voz. Nós vemos que Jesus ele guia suas ovelhas através de uma voz. Ele fala com as suas ovelhas através de uma voz. Ele chama elas pelos nomes, uma por uma, de uma forma particular, de uma forma personificada. Ele quer falar com a gente de forma íntima, mas é uma voz inconfundível. É o teu direito, é o meu direito. Por isso que nós estamos aqui ensinando na Escola Profética, que você vai ouvir essa voz, vai receber essa voz, no nome de Jesus. Nessa frequência de recebermos a comunicação dos céus, tem um papel fundamental na pessoa do Espírito Santo nos guiando o tempo todo. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14.
João 16, 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. É um processo de nos dirigir. É o nosso líder. Não só o nosso líder, é o nosso professor. É o professor que nos ensina todas as coisas. Lá em João 14, 26, Jesus disse: mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas. E quando fala da unção do Espírito, fala lá a unção, 1 João 2, 27. A unção que dele recebeste permanece em vós, não tendes necessidade que ninguém vos ensine. Como a unção é verdadeira e não mentirosa, como ela vos ensinou, assim nele permanecei. É um ensino de todas as coisas. Não só as coisas do reino, não só as coisas espirituais, não só as coisas a respeito de Deus, mas todas as coisas. Quando fala aqui, Deus quer nos ensinar tudo, desde as coisas do dia a dia, desde as pequenas decisões, é de uma forma doce e suave que o Espírito Santo é o nosso professor em excelência. E ele nos ensina para que a gente permaneça nele, para que a gente permaneça em Deus e na vontade de Deus. A palavra do Senhor também fala que o Espírito Santo, ele faz todas essas coisas testificando. O que é testificar? Dar testemunho. É afirmar a verdade e confirmar uma verdade. Lá em João 15, 26, fala assim: mas quando vier o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. O Espírito da verdade que testifica de Jesus e da vontade de Jesus. Esse mesmo texto, João lá escreve na sua epístola, em 1 João 5,6, o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O autor de Hebreus também fala, Hebreus 10, 15. O Espírito Santo dá testemunho depois que ele disse a verdade. Fica bem claro que quando uma verdade vem, ou a verdade bíblica, ou a verdade de uma direção espiritual, o Espírito Santo, ele confirma, ele traz convicções dessa verdade. Aonde que ele traz essas convicções? O Espírito Santo testifica no nosso espírito. Romanos 8,16. Ele fala e ele confirma o que falou. É uma verdade tão intensa que você tem ousadia em cima dela. Você consegue dar passos de fé em cima dela. Você consegue se mover no sobrenatural em cima dela. Quando você aprende que essa verdade ela é afirmada e confirmada pelo Espírito Santo de Deus. É isso que é testificação. E o Espírito Santo veio para isso, para você seguir todas as orientações do profético, sem medo, sem covardia, sem ficar paralisado, sem ter dúvidas, porque o Espírito Santo ele enche o nosso coração das convicções daquilo que é do Senhor.